ele ficou cego, e ele foi para determinado local, para a rua direita, que Deus enviou um para falar com ele. Ele ali viu que o que ele fez com os cristãos, ele também ia sofrer. O perseguidor passou a ser perseguido. Mas ele cumpriu até o fim, até o último dia de vida dele. Ele cumpriu aquilo que foi determinado para ele, que era pregar o Evangelho, que era escrever as cartas àquelas cidades, aqueles locais onde estava determinado por Deus. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça, voz e paz da parte de Cristo Jesus. Será que nós temos nos santificado? Será que nós podemos falar que somos santos? Nós somos separados para a santificação. E cada dia que se passa, nos santificamos cada vez mais. Erros cometeremos, mas nós temos um fiel advogado nos céus que nos transporta para Deus, que é Jesus Cristo, porque quando pecamos, Ele nos socorre. Ele está sempre com a mão estendida para nós, assim como um pai está para o filho, Ele está para nós. Quando o teu filho erra, você chama a atenção do teu filho, não é para maltratá-lo, é para educá-lo, ensiná-lo no caminho, o caminho correto. Assim é Jesus na nossa vida. Quando você passa por tribulação, quando você passa por momentos difíceis, dê graças a Deus, porque é a instrução que você está recebendo. É nos momentos difíceis é que você tem que buscar forças para poder vencer aquela batalha que está diante de você. Que quando Jesus nos chamou para perto dele, Ele não disse que seria só bênção. Ele não disse que nós seríamos vitoriosos em tudo, que aonde colocássemos as mãos iam frutificar. Não. Tem lutas. Tem lutas. E é com as lutas que nós aprendemos, é com as lutas que nós crescemos, é com elas que nós nos santificamos cada dia, porque a gente aprende a colocar a nossa vida no altar, nos santificando cada dia, para termos a certeza que Cristo é conosco, que Cristo anda ao nosso lado. O Espírito Santo, Ele anda conosco, o Espírito Santo, Ele está em nós, Ele habita em nós. Graças damos ao Pai nosso de Jesus Cristo, orando sempre por vós. Queridos, outra coisa, a oração. Nós temos muito. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Vocês têm ouvido as pessoas virem aqui na frente gratos. A nossa gratidão é fruto da oração. A gratidão de cada um é fruto de oração. Sabe que quando a gente ora, Deus ouve. Eu vou contar uma coisa que eu não tinha falado. Foi sábado que nós fomos lá no Régio, foi? No sábado o pastor Sandro me chamou para a gente ir lá no Régio. Aí eu falei para ele, vamos levar a Daniela, porque a Daniela é enfermeira, então ela pode aplicar o soro nele. Aí pegamos, fomos lá, compramos, fomos. E foi uma coisa, sabe, todas as vezes que eu fui lá, eu sempre senti um peso muito grande, sabe, que quando eu chego em determinados locais que o local é carregado, parece que tem uma tonelada nas minhas costas. Mas eu oro bastante, que é para poder mandar todo o capeta desavisado embora. É verdade. E chegando lá naquele dia, o pastor começou a falar, começamos a orar. Aí oramos e tal, e o pastor leu a Bíblia. E naquele momento que ele leu a Bíblia, ele começou, sabe, a chorar. Mas era um choro, você via que era um choro de alegria. Sabe, quando a palavra de Deus entra no coração da pessoa, é aquela coisa alegre que dá. E naquele momento eu comecei a orar. Tá? Eu não falei, mas eu orando em espírito, Senhor, que esse espírito
de doença batem retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, profetizando na vida dele, bênção, profetizando na vida dele, cura. A cura espiritual. Porque a cura do corpo, ele agora está tendo. Mas a cura espiritual, ali naquele momento, eu senti, sabe, o Espírito tocar. Eu senti, foi uma coisa muito gostosa. Que quando você sente o Espírito atuar diante de você, sabe, é maravilhoso. E aquilo ficou no meu coração. Eu não falei nada, deixei para falar agora, mas eu falei, não, quando eu estiver lá na frente eu falo. Então, fique tranquilo. Deus está agindo em favor do Regis. E nós vamos vê-lo aqui. Nós vamos vê-lo aqui. Não só ele, a mãe dele também, dando testemunho. Tá? Porque naquele mesmo dia, ele ficou muito alegre. E quando chegou a noite, ele comeu coisa que ele não fazia. Coisa que ele não fazia, ele comeu. Na segunda-feira também, não é, pastor? Se alimentou, está se alimentando, está ganhando forma, saúde. Daqui a pouco vocês vão vê-lo aí. Ele é do tamanho do Marquinhos. Mais ou menos isso, né, Marquinhos? Mais ou menos o seu tamanho, né? Nós vamos vê-lo aqui, em nome de Jesus. Eu acredito. Você acredita? Amém. Você crê? Você tem ouvido, visto, apresentado. Você tem visto aqui na igreja milagres e mais milagres. E esse será mais um milagre de Deus aqui, na nossa frente. E às vezes a gente não acredita, né? Às vezes a gente duvida. E eu tenho esse mal, às vezes eu duvido. Mas o Espírito Santo, ele é fiel, ele é justo. Vocês acreditam que o Espírito Santo atua em vocês? Amém. Vocês por acaso já viram a macumba, como é que é? Como esse espírito imundo atuam nas pessoas? Aprisionam as pessoas? O Espírito de Deus não faz isso. Aleluia. O Espírito de Deus está em você. Ele fala no teu ouvido coisas maravilhosas que é para você fazer o bem e não o mal. O espírito mundano não. O espírito mundano te joga no chão, vira os seus olhos. Quando você vê isso acontecer, não é nada de Deus. Deus não age dessa maneira. Amém? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Que esperança é essa? Qual é a sua esperança? Morar no céu. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. A esperança que nós temos de morar no céu e estar com Jesus, um corpo glorificado, um corpo puro, pleno, glorificado, diferente. Tá? Esse corpo, carne, não mais existirá. Existirá um corpo glorificado, semblante o mesmo, né? Porque Cristo, quando ele ascendeu aos céus, ele ascendeu com a mesma feição que quando ele estava na terra, só que um corpo glorificado. Creio eu que seremos assim também, igual a ele, quando lá no céu estivermos com ele. Também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes, aleluia, o qual nos declarou também esse amor maravilhoso. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Sabedoria. Deus dá. Deus dá sabedoria. E o teu coração? Você entregou ele a Cristo Jesus? Amém. Salomão pediu sabedoria e Deus deu. Mas Davi, ele entregou o coração a Deus. Olha a diferença de uma coisa e de outra. Quando você entrega o teu coração a Jesus, a sabedoria vem automaticamente. Salomão pediu sabedoria, só que o coração dele estava em outras coisas. A diferença de um para o outro, entre
sabedoria e inteligência. Amém? Esse é o grande defeito de cada um de nós. E que possamos andar com dignidade diante do Senhor, agradando Ele, dando frutos em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Frutos é outra coisa também que Ele pede de nós. A partir do momento em que nós conhecemos a palavra, nós temos amigos, vizinhos, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que apresentar ao Evangelho de Cristo Jesus a estas pessoas, para que elas possam ver em nós a essência de Cristo Jesus, a essência desse Deus maravilhoso, esse Deus que traz vida a cada um de nós. Nós somos espelho. Nós somos espelho. As pessoas nos leem como se fôssemos uma Bíblia. Então a nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus, para que quando as pessoas olharem para nós, elas possam enxergar Cristo Jesus. Elas possam enxergar o Evangelho puro e pleno. Porque a nossa conduta é quem ganha almas. Porque às vezes nós falamos da boca para fora, mas e a nossa conduta como está? A nossa vida como está? A sua conduta diz quem você é. A tua conduta ganha almas para Cristo. Porque as pessoas vão chegar perto de você e vão pedir oração a você, porque elas sabem que você é servo de Deus, servo e serva de Deus. Elas não vão na casa de outra pessoa que não é servo de Deus pedir oração. Elas vão na tua casa. Então você tem que estar preparado para isso. Você tem que aprender a conhecer a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que traz vida. E quem traz vida é Cristo Jesus. Sem Ele nada nós podemos fazer. Queridos, as trevas é uma coisa terrível. Aqui muitos nasceram no Evangelho de Cristo Jesus, mas muitos também não. Eu, por exemplo, andava nas trevas. Eu fui arrancado das trevas por Cristo Jesus. Porque você é arrancado das trevas a Cristo Jesus quando você se apresenta diante dele e faz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu entrego a minha vida no altar ao Senhor. A partir daquele momento você não mais faz parte das trevas, porque você deu um passo diante de Cristo Jesus. Você deu um passo, de força, de vontade, de querer essa vida plena que é andar com Jesus. As trevas, querido, as trevas não te dão nada. As trevas só te dão desânimo, desgosto, crises emocionais. É isso que as trevas trazem para cada um de nós. Mas quem está em Cristo Jesus, nós temos vida, e vida em abundância. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, e Ele deu o sangue dele também por nós, queridos, naquela cruz. Quando Jesus sofreu naquela cruz, queridos, nenhum de nós tem condições nenhuma de levar 39 chibatadas daquela que ele levou. Eles davam 39 porque eles não podiam dar 40. Porque se eles dessem 40, eles tinham que parar. Então o que se faziam? Eles davam 39, paravam nas 39, voltavam a dar mais 39, paravam de novo. E assim era. Médicos falaram que ser humano nenhum, em sã consciência, teria a capacidade de suportar o que Cristo suportou por nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele nos comprou por um alto preço de sangue, coisa que nenhum de nós teríamos coragem de fazer. E no entanto, nós o reputamos. No entanto, nós continuamos a nossa vidinha medíocre, a vida de insanidade. Queridos, nós temos que apelar, falar de Cristo Jesus a toda criatura, tá? Porque se eles soubessem a verdade, se eles soubessem o que Cristo sofreu naquela cruz por eles,
por nós, jamais estariam lá. Eles jamais estariam aonde eles estão. Mas o inimigo é astuto. O inimigo, ele é perverso. Ele arma ciladas para você, porque se você não estiver firme no Evangelho de Cristo, se você não estiver realmente pautado na palavra, você cai, você desliza, você trilha caminhos que não são bons, caminhos de maldição, caminhos de perdição, caminhos que levam à morte. Essa é a porta larga. A porta estreita, ela te traz um pouco de guerras, ela te traz batalhas, mas são batalhas que você pode vencer, são batalhas que você está sendo preparado para vencer todas elas, porque Cristo está contigo. Cristo é o cabeça da nossa igreja. Ele sempre, o Espírito Santo de Deus, ele está sempre falando ao nosso coração e nos instruindo da melhor maneira possível para que essas batalhas sejam travadas, mas vencidas. É assim que ele age a nosso favor. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, para que ele se deleitasse em todas as coisas e para que nós aproveitássemos tudo isso que ele fez, que são coisas maravilhosas. São coisas maravilhosas, o nosso bem-estar, a nossa casa, o nosso carro. Temos uma vida decente, boa. Temos lutas, sim. Mas as nossas lutas são tão pequenas diante do tamanho da grandeza do nosso Deus, que nós temos que ter a dimensão exata disso tudo. Temos que ter essa dimensão, sabe, para poder termos mais força ainda da nossa santificação, do nosso elo, sabe, essa aliança que nós temos com Ele, maravilhosa. Ele nunca pode se romper, queridos. Esse elo jamais se rompa. Cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos membros desse corpo. Sabe, um é o dedo, outro é o pé, outro é a mão, um é a orelha, o olho. Nenhum vive sem o outro. Ele compara a igreja dele como um corpo. Agora você já imaginou a repartição desses corpos? Milhares e milhares e milhares. Que amor é esse? Que amor é esse? Não tem como dimensionar o tamanho desse amor que ele tem por cada um de nós. O desejo que ele tem de ver cada um de nós junto deles. Quando Deus criou o homem, Ele o criou à imagem e à semelhança dele. Não o semblante que somos diferentes, fisicamente somos diferentes um do outro, mas espiritualmente somos todos iguais. Que o mesmo sopro que foi no Adão, hoje nós recebemos esse mesmo sopro, ou seja, a essência de Deus. Nós carregamos a essência de Deus, o DNA de Deus. E teve um médico, ele é um especialista dessas coisas. Nós temos um DNA, todos nós temos um DNA, que todos eles é a mesma coisa. Vem de uma única mulher, que foi Eva. Esse é o DNA de Deus. Esse DNA não é diferente de ninguém, nem homem nem mulher. Todos eles têm a mesma coisa, a mesma sequência de DNA. Não sou eu que falo, são os especialistas que falaram isso. E ficou bem claro que Deus é esse, que nos fez para Ele, e nós o reputamos
e o achamos indesejado. Não apresentamos àqueles que necessitam de uma palavra, negligenciamos esse amor, negligenciamos apresentá-lo àqueles que necessitam, negligenciamos o amor, que é a coisa mais pura que tem. E quando eu falo de amor, eu não falo o amor de homem com mulher ou coisa assim, não. Eu falo de amor, aquele amor que é puro, que quando você vê uma pessoa necessitada, você não vai fazer porque você vai fazer porque você tem empatia, você tem amor por aquilo que você está fazendo. Isso é amor. E é o que ele teve por cada um de nós. Ele teve esse amor maravilhoso. Se vocês olharem um para cada um, vocês vão ver que vocês são diferentes. Fisicamente, fisionomia diferente um do outro. Mas espiritualmente somos todos iguais. Deus nos fez para a glória dele. Deus nos fez para adorá-lo, para bendizer o nome dele. Deus nos fez para alegrar o coração dele. E a maior alegria dele é ver um justo se rendendo a ele, confessando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a maior alegria dele. E eu creio que hoje todos que estão aqui são crentes. E os que não são, o Espírito Santo ainda vai tocar no coração deles para que eles tenham a direção de Cristo Jesus, para que eles possam se dobrar diante de Deus, porque esse é o único caminho que tem entre céu e terra, é Jesus Cristo. E é o único que pode nos tirar lá do fundo do poço. Só Ele tem esse poder. Só Ele é esse intercessor entre nós e Deus. É o Filho da graça. É o primogênito de todas as coisas. É Cristo Jesus. Ele é o único que pode nos salvar, nos dar vida e nos levar para morar com Ele. Eu creio que todos querem morar com Cristo Jesus. Amém? Não vamos esquecer esse Deus maravilhoso. Nunca se esqueça, você tem o DNA de Deus. Que veio da Eva, que Ele colocou, que saiu da costela do homem. Somos todos servos do Altíssimo, Filho do Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe a todos e, queridos, medite na palavra de Deus. Quando alguém estiver falando, se você tiver alguma dúvida, tire as suas dúvidas na palavra de Deus. Amém. Porque só aqui você vai saber o certo e o errado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, queridos. Amém? Amém. Ficar de pé. Isso, traz o livrão aí. Vamos orar. Senhor Deus tem palavra de vida e vida eterna para a gente. Precisamos entender isso. Que Deus amou o mundo, né? De tal maneira, de maneira tal, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos vivendo uma fase boa diante do Senhor, mas difícil diante do mundo, né? Então precisamos entender e nos posicionar como homens e mulheres de Deus, jovens. Como jovens e crianças, né? Estamos ali, as crianças aprendendo com o poder de Deus. Fico vendo alguns jovens que se posicionam, fico apaixonado. Que quando eu era novo, eu me posicionei dessa maneira. Eu peço a Deus, irmãos, é que Deus não me ouve, tá? Mas ele falou que Deus ouve ela. Falei, Senhor, me leva para 16 anos de novo. E o Senhor vai ver o que é um jovem na tua mão. Não sei nem se eu tinha casado, irmãos. Confesso para vocês. Porque se eu tivesse 16 anos, com a cabeça que eu tenho hoje. O problema é que a gente está com 16 anos, mas não tem a cabeça que tem hoje. Eu quero voltar a 16 anos com essa mentalidade. Para anunciar que o meu Redentor vive. Estou bem certo que é poderoso para fazer infinitamente mais que eu possa pedir ou pensar. E que
e há pastagem, há alegria para as vossas almas, há o poder de Deus, exala sobre nós, e através de nós podemos alcançar muitas e muita gente. Bem, vamos orar. Eu vou orar hoje por um amigo chamado Roberto. Esse é um amigo meu, foi meu chefe durante 16 anos. Um chefe que fez favores para mim incondicional. Ele é um homem católico, mas ele pediu oração. Ele está cometido um câncer no osso. Foi operar o câncer, mas não pôde operar porque tem que saber se o câncer é primário ou secundário. Ele me explicou que primário é quando está no osso e secundário, quando nasceu no osso, secundário é quando foi de um órgão para o osso. Se for primário, opera-se primeiro, depois faz a quimioterapia. Se for secundário, faz quimioterapia primeiro para depois operar. E isso agora a médica falou que vai levar mais 2 meses para resolver esse problema. Só Jesus. Então o senhor já passou na melhor idade, como a gente fala, né? Na idade só se for na cabeça dele, né? Mas a gente até... Então vamos orar pelo Roberto. Quero orar também pelo Gilson, que falou que não veio no culto, que está passando mal desde ontem. Ele falou que não sabe se comeu alguma coisa que foi, porque ele está com uma desinteria total, ânsia de vômito, tontura. Eu acho que ele tem se alimentado mal, né, irmãos? Mas eu não sei. Tem que ir lá, até para ir na casa dele é difícil. As irmãs nem pode ir, porque para subir ela tem que ter escada de... A escada ele caiu, ele está subindo escada de pau. Então nem as irmãs podem ir lá ver ele. Só dá pra gente, né, gente? E olha lá que é ruim de subir. Pra mim foi ruim. Eu não sou muito dos corajosos, mas pra mim foi ruim de subir com a escada. Assim você pega aquele solo com aquele pé, mas vamos orar, irmãos. Orar, pedir a Deus uma direção, um norte para te levantar o Gilson, sei lá. Acabamos de falar de amor de Deus aqui.